extremo sul da ilha de Santa Catarina, na Caieira da Barra do Sul, tem uma fortaleza, talvez menos conhecida que a fortaleza de Ayatomirim, ou a fortaleza de Ratones, ou a fortaleza da Ponta Grossa. Mas ela existe, ela está lá. É a fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, também chamada de Fortaleza da Barra do Sul ou Fortaleza de Araçatuba. Ao contrário das outras 3 fortalezas da Barra Norte, essa fortaleza da Barra do Sul ela não está restaurada, ela não é tutelada pela Universidade Federal de Santa Catarina, ela é mantida pelo Exército e a sua visitação é proibida. E deveria ser, porque é de difícil acesso, o mar é muito revolto na região, mas ainda assim existem aqueles que se aventuram a chegar até a ilha no meio como conseguirem. Mas não deveriam. E essa fortaleza também inspira algumas histórias que são contadas, talvez até hoje, pelos antigos moradores que se lembram da época que essa fortaleza estava ativa, que tinha um contingente militar na fortaleza, mas não apenas isso. Os soldados não ficavam apenas na fortaleza da Barra do Sul, eles também iam para a vila do Ribeirão da ilha. E lá aprontavam muitas coisas. Talvez seja por isso que algumas dessas histórias ficaram marcadas na memória do povo. Vamos ouvir algumas dessas histórias de marinheiros. A fortaleza de Nossa Senhora da Conceição permaneceu em plena atividade até 1921. Em seus últimos anos de atividade, já eram longe os tempos em que as preparavam para a defesa. Seu papel se restringia ao de uma organização militar onde funcionava um cárcere de presos políticos e se exerciam trabalhos rotineiros. A sua localização, numa ilha rodeada por águas raramente tranquilas, tornou-a suficientemente isolada para transmitir-lhe um peculiar caráter, responsável por 1001 aventuras aprontadas por seus marinheiros. Brigões e desordeiros, eles pareciam atrair o alvoroço. Numa melhor análise, procuravam desabafar as tensões acumuladas durante o dia. Para contê-los foi necessária a vinda de um duro personagem nordestino. Se era famoso por lá, não sabemos, mas por aqui transformou-se numa lenda. Do comandante Ferrão não conseguimos dados, além dos fornecidos pelos moradores das redondezas de Araçatuba, visto que nem o exército nem a marinha os guardou. Cremos, por outro lado, que a inexistência de informações muito contribuiu para o surgimento do mistério ao redor dele. Homem de pulso, possuía o gênio ideal para lidar com a índole dos marinheiros. Este, após cada dia de instruções e exercícios, e se o mar permitisse, dirigiam-se para o Ribeirão da ilha, no extremo sul da ilha de Santa Catarina, comunidade de vivas tradições açorianas e de gente simples. O único fato que a afligia era a convivência com os marinheiros da fortaleza. À confusão antecediam-se os avisos das mulheres. Lá vêm os soldados para a terra. Minutos depois eles chegavam. Queremos cachaça! Queremos mais! Embriagados, começavam o quebra-quebra. As noites tornavam-se longas, não havia hora para que acabassem. O mesmo, invariavelmente, o mesmo após luas e mais luas. Até chamar o novo comandante para a fortaleza. Aqui não tem cachaça para ninguém. Não quero meus soldados aqui nas vendas tomando cachaça. Não vendam mais cachaça para eles. Os berros de Ferrão ecoavam pela ilha afora. Efeito? Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Era só o comandante se retirar e... ou vocês vendem cachaça ou a gente quebra tudo. As noites se sucediam, a barulheira se repetia, o incômodo não cessava. Com a paciência no limiar, Ferrão resolveu chamar um ajudante.
era o seu Geraldino, um senhor decidido e de forte personalidade. Por suas virtudes, Ferrão depositara-lhe grande confiança e até o presenteou com uma canoa. Geraldino passou a arredar cero da cama, puxar saco ao comandante. Dali em diante seria ele o incumbido de transportar o poderoso chefão de Araçatuba da ilha para o continente, de uma ilha para outra ilha e vice-versa. Mas era só os marinheiros pisarem no ribeirão que se espalhavam. Disso para a baderna era meio passo. Agora, porém, eram vigiados pelo comandante e seu fiel colaborador. Quando ouviam a zoeira, iam logo espiar pelas janelas das vendas. Ferrão guardava a fisionomia e planejava o dia seguinte. Não era homem de conversa. Fez barulho, levou surra. Bem que os marinheiros tentavam se esconder, mas era difícil. Eram sempre delatados pela população local, com receio de novas incursões. Certo dia, um dono de engenho recusou-se a vender cachaça para um deles. Esse, tomado por indominável fúria, começou a destruir tudo à sua volta. "Ei, vai chamar o Geraldino!" implorou o dono do engenho. Enquanto isso, quase tudo vinha abaixo. Atraídos pelo barulho, chegaram outros marinheiros, todos bêbados. Porém, não demorou e chegou seu Geraldino. "Geraldino, vai chamar o comandante Ferrão! Tem uns soldados aqui querendo invadir tudo!" Alguns habitantes locais foram esperá-lo na praia. "Eles estão lá em cima, estão todos bêbados, querem brigar com todo mundo." "Então leve uma corda, vão na frente que eu vou atrás." Levaram a corda. Quando o comandante chegou, os marinheiros olharam espantados. "Ô, seus vagabundos, estão aí tudo bêbado?" "Ah, comandante!" "Fica caladinho aí ou vai apanhar lá na fortaleza." "Quem começou a bagunça?" "Foi esse aí mesmo", apontou o dono do engenho. "Pega ele aí com a corda e vamos para a fortaleza." Amarraram ele e levaram. Já era quase hora do galo cantar e todos estavam cansados. Apesar disso, impiedosamente Ferrão ordenou chegar. "Batam nele!" E bateram. Quando o sangue já lhe tomava conta, Dona Nália, a cozinheira, gritou: "Ô, seu comandante, não faça isso, não bata mais nele, ele já está com sangue saindo pela boca." Ferrão tirou seu charuto e respondeu: "Sai daqui para fora, senão quem vai apanhar é você. Sai daqui, quem manda aqui sou eu." E a surra prosseguiu. O comandante andava de um lado para o outro. O charuto já quase lhe queimava os lábios. Os marinheiros imploravam: "Não, não, agora para!" Mas ele não cedeu e ordenou ao subordinado: Vai ali, pega uma corneta e manda ele dar um sopro de comandante." Feito. Bota a corneta na boca dele. Cumpriu as determinações do chefe, mesmo sem forças. Quase desfalecido, quando assoprou, correu-lhe um rio de sangue pela boca. E parece que o comandante Ferrão estava também em outras histórias contadas pelos moradores do Ribeirão da Ilha. Aquelas bandas do sul da ilha não possuíam médico. O velho José Clementes, ou simplesmente Zeca, era o responsável pelas curas das doenças. Dentre os mais cultos da região, em suas leituras, muito aprendera sobre remédios e plantas. Assim, Ferrão frequentemente o consultava. Não que sofresse de alguma doença, mas Zeca era o encarregado de pegar galhos de marmelo. "Vai lá no Zé Clementes, que ele me corta umas 2 dúzias de marmelo." Os ilhéus ouviam isso e já sabiam. Era para surrar os marinheiros. Não eram poucas chibatadas. Certa vez, um marinheiro levaria 50 numa manhã. Querendo escapar, teria desenvolvido uma invejável coragem horas antes. Atirou-se na água e nadou para o continente. Contam outros que durante a noite teriam jogado no mar e lá teria morrido. Mas nem todas as histórias eram assim tão duras. Havia um espaço para zoeira. A autoridade imposta pelo comandante era constantemente desafiada. Os marinheiros não se conformavam com a proibição de bebidas alcoólicas em Araçatuba.
mas também não se davam por vencidos e punham a criatividade para funcionar. Queriam levar garrafas para outra ilha. Garrafa dentro do barco? Não, ele veria. Sob as roupas? Ridículo. Fora do barco? Como? Era isso, fora do barco. Foi esse o jeitinho encontrado pelos marinheiros de levarem cachaça para a fortaleza. Compraram pregos e fincaram-nos no fundo do barco, de dentro para fora. A extremidade livre dos pregos prendiam uma rolha, na qual amarravam alguns cordões, um para cada garrafa. Assim, debaixo do barco, a bebida entrava na fortaleza sem ser vista. À noite, longe do olhar do comandante, os marinheiros sorrateiramente buscavam as garrafas. Bebiam e se divertiam. Ao perceber, porém, toda aquela movimentação em hora avançada da madrugada, o comandante vinha, olhava, espantava-se e, com um ar meio sem jeito, indagava: "Como é que vocês trouxeram a cachaça?" Dizem que ele nunca descobriu. Havia marinheiros que se arriscavam ante o sadismo do comandante, na tentativa de alimentar um orgulho pessoal. O comandante disse que ninguém engana ele. Eu vou enganar o comandante. A novidade reboou pela fortaleza. Se brincar com a paciência dos moradores da redondeza já era motivo para uma surra, desafiar o ego de Ferrão seria tarefa para heróis. Ou malucos. O marinheiro não devia estar falando sério, mas estava. Dias depois, dirigiu-se a ele e perguntou: "Se eu lhe enganar, o que o senhor vai fazer comigo?" "Se tu me enganar um dia, eu não faço nada, mas vocês a mim nunca enganam." Com o passar dos dias, o clima de expectativa só aumentou. Como enganá-lo? Cada um se perguntava. O próprio autor do desafio sorvia-se em tal questão. Já havia proposto o desafio e agora teria de conduzi-lo adiante. Precisava alcançar, no fundo de sua criatividade, um meio de suplantar o orgulho do chefe. Aos poucos surgiam ideias. Boas ou ruins, deixava-as guardadas na memória para depois escolher a melhor. 5 dias se passaram e despertou-lhe a ideia final. Foi até a Caieira do Sul, comprou ovos, furou, esvaziou, encheu de cachaça e tapou depois com cera de vela. Mesmo sob insistentes olhares, seria difícil perceber alguma anormalidade. "Ô comandante, uma dúzia de ovos para o senhor." "Comprasse?" "Comprei." Ferrão pegou uma frigideira e os ovos. Nada notou. Frigideira, óleo, fogo. Quebrou os ovos e, antes que qualquer palavra lhe pudesse escapar da boca: "Vice-comandante, eu não disse que ia lhe enganar?" Contam que o comandante nada fez em represália. E o desafio à autoridade do comandante continuava, inclusive com o soldado dizendo que ia mandar no comandante. Foi no alvorecer de um dia. Manhã sem nada de especial como a anterior e a posterior. Apenas mais uma de trabalho. Foi, como íamos dizendo, no início de um dia que um marinheiro, igualmente sem nada de especial, aproximou-se de Ferrão e afirmou-lhe: "Um dia eu vou lhe mandar." A surpresa do comandante nem lhe permitiu que raciocinasse. A resposta não saltou de reflexo. "O quê? Um dia eu vou lhe mandar." A notícia de um outro desafio se espalhou como vírus. Meio minuto foi o bastante para chegar aos ouvidos dos outros marinheiros. Daí por diante, gozações. "Olha, tu vais pro palanque." "Não, um dia eu vou mandar nele." Passou-se uma semana. Até então, o desafio só rendera cochichos e deboches. De concreto, necas. Mas era apenas parte da sua estratégia. Caso tivesse dirigido ao comandante na semana anterior, ele desconfiaria, matutou. Contudo, o dia havia chegado. "Hoje é o dia que eu vou mandar no comandante", disse aos seus companheiros. "Mas mandar? Como?" "Vou mandar." Foi para o pátio e acendeu um cigarro.
Bom apreciador de uma tragada, Ferrão se aproximou. Me dá um cigarro. Tudo como previsto. Toma. Dá também o teu cigarro para eu acender o meu, disse Ferrão. Deu. O comandante acendeu e quando ia devolver o cigarro, ouviu a exclamação do marinheiro. Não, senhor, joga fora. Sem pensar, Ferrão jogou. Eu não disse que um dia eu ia lhe mandar? Eu não disse? Eu lhe mandei jogar o cigarro fora. Mandei o senhor jogar fora. Então um dia eu lhe mandei. Meio sem graça, Ferrão respondeu. É verdade, me mandou. Dizem que ele novamente nada fez em represália. Quantas outras histórias parecidas com essa não tem por aí? Só para nós termos uma ideia, a fortaleza de Anhã-Mirim ficou ativa até a década de 50. Quantas outras histórias parecidas não aconteceram assim também por lá? Ou nas demais fortalezas? Quem sabe?